palavra de Deus. Meus amados e queridos irmãos, eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Boa tarde a todos vocês. Aqui quem fala é o pastor Wagner de Lima, canal Tempo Está Próximo. Meus irmãos, nós estamos vivendo momentos muito delicados, se é assim que eu posso dizer hoje. Concernente ao que a Bíblia aponta para o que leva eu e você a nós a pensar que estamos no final dos tempos. E a palavra de Deus, ela nos mostra isso. Infelizmente, eu estou um pouco preocupado não só comigo, mas com também uma grande parte dos cristãos. Porque quando a gente vai estudar o fim dos tempos, que é, na verdade, um tema dentro da escatologia bíblica, as pessoas elas estão tendo uma certa resistência, porque esse assunto, em muitas vezes, ele é mal interpretado, ele é transmitido e às vezes reproduzido de qualquer maneira, de qualquer forma, sabe? Que na verdade esse assunto sobre o fim dos tempos, ele deveria trazer advertência, consolo e esperança. E a forma como esse assunto ele tem sido transmitido nesses últimos dias, ele tem levado pessoas ao desespero, tem levado pessoas a uma falta de fé, tem levado pessoas a desistir da viva e verdadeira esperança, que é Jesus Cristo de Nazaré, que morreu na cruz por mim e por você. Então a minha proposta nesse canal não é trazer nenhum tipo de constrangimento e muito menos sequer trazer medo, desespero e distanciar você da sua fé em Jesus, da nossa fé em Jesus. Pelo contrário, eu preciso enriquecer você com informações bíblicas, não geopolíticas. Não que os assuntos geopolíticos eles não tenham as suas importâncias e eles não tenham uma conexão com a palavra de Deus, que na verdade tem que ter mesmo. As guerras que estão acontecendo e inúmeras outras coisas que estão ocorrendo nos nossos dias atuais, ele tem a ver sim, tá, com todo o contexto bíblico, escatológico, apocalíptico, mas nós precisamos entender que nada disso que está ocorrendo é novo. São profecias profetizadas que já vêm lá do Antigo Testamento, e você deveríamos saber disso, deveríamos estar por dentro disso, deveríamos pegar esta palavra aqui, este livro sagrado, e analisarmos ele do início ao fim, de Gênesis e Apocalipse. E quando nós presenciarmos esses acontecimentos, nada disso deveria levar a nós a um desespero. Por exemplo, os assuntos que a gente presencia hoje, as pessoas elas pegam, por exemplo, Mateus 24, presta atenção que eu estou falando para você aqui, Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, que são os evangelhos sinóticos, cujo eles, além de tratar os milagres que Jesus Cristo realizou,
eles tratam também exclusivamente sobre o final dos tempos. Então, Mateus 24, ele vai tratar um assunto chamado de grande tribulação, que é a 70ª, que é as 70 semanas de Daniel. Tá? Eu tenho uma aula específica que eu vou falar sobre isso, eu vou expor ela lá no Telegram, e vou deixá-la lá também. Então, as pessoas pegam Mateus 24 e começam a estudar aquilo ali, sem interpretação, às vezes sem nada. Aí está escrito lá o seguinte: os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Aí começa a fazer um monte de filmes hollywoodianos, filmes apocalípticos, eu também já caí muito nessa. Tá? O anticristo aqui, ali, pá, não sei o quê. É Donald Trump, é Jared Kushner, agora é o Mohammed, não sei o quê, e aquele negócio, né? E tem que estocar comida, tem que correr para os montes, tem que fugir para as montanhas, tem que isso, tem que não sei o quê. Então, ou seja, pega Mateus 24, não que o que está em Mateus 24 não esteja acontecendo, só que de acordo com as minhas interpretações, com as coisas que eu tenho estudado, e eu tenho acompanhado também escatólogos, que são pessoas que estudam a escatologia bíblica, lá dos Estados Unidos da América. Eu tenho entrado em sites, tenho visto também a interpretação deles de Mateus 24, tá? São vários autores de livros, são diversos. Consegui entrar no site, descobri lá, traduzir para o português, consegui imprimir, estou estudando o assunto deles para ver se tudo que eles falam ali está dentro das escrituras, tá? Porque para eu não reproduzir coisas que vão contradizer esse livro aqui que está na minha mão, na tua mão. Tá? Então, ou seja, nem tudo que a gente aprende, principalmente em escolas teológicas, a gente tem que fazer o quê? Analisar. É dever imbecil. Pegou o livro, pegou a informação, dá uma lida, dá uma analisada, vê se está nas escrituras, vê se é isso mesmo, confere. É meu, é teu, meu, nosso dever de conferir tudo, de buscar informações confiáveis, verdadeiras e com referências bibliográficas, se possível, para que eu e você não ficamos aí perdidos por aí. Mas a maior fonte de conhecimento é a palavra de Deus, é a Bíblia. Então, eu tenho visto por aí na internet, o bom mesmo se a internet acabasse de vez, estou falando sério. Mas por quê? Porque são muitas as informações e isso está atrapalhando um pouco o foco, o objetivo da noiva de Cristo, da sua igreja, da igreja de Jesus, que foi lavada e remida pelo sangue dele. Tá? O bom será, né? Se seria, não, bom será, o bom é se nós fiquemos somente com a palavra de Deus, com a Bíblia. Esquece o resto. Tá? Bom, então, essa é apenas a minha fala, a minha introdução para dizer para vocês um pouco da minha preocupação, que nós estamos fugindo muito das Escrituras, estamos fugindo muito da Bíblia. E nós não podemos, porque nós sabemos que a palavra de Deus ela é uma arma, a palavra de Deus ela é, na verdade, a nossa única fonte de regra de fé e prática, e no dia que nós perdemos a intimidade com essa palavra aqui, acabou a nossa razão de viver. Acaba a nossa espiritualidade, a nossa comunhão com Deus, o nosso cristianismo, vai tudo por água abaixo. Então nós não podemos perder essa conexão. O que leva você a pensar que estamos no fim dos tempos? Será? Né?
Então nós vamos trazer para vocês aqui uma série, né, a respeito do final dos tempos, tá? Guerras. Será que as guerras ela tem nos levado a pensar que estamos no final dos tempos? Já tivemos muitas guerras nas histórias. Quais são as guerras aí que você lembra aí? Vamos ver. Primeira Guerra Mundial. Beleza. Que ano que foi? 1914 a 1918. Joia. Segunda Guerra Mundial. 1939 a 1945. Quando Hitler se torna chanceler da Alemanha e ele começa a criar partidos socialistas e ele tenta trazer uma nova filosofia de vida para a Alemanha e começa a espalhar isso por toda a Europa. Ele cria um exército, ele tem uma ideologia de fontes que ele acreditava e ele começa então a espalhar e a compartilhar, como dizer assim, aos seus respectivos líderes, e também aquilo ali começa a se espalhar, né? E com isso, milhares de pessoas foram mortas só no período de Hitler, tirando a União Soviética com Joseph Stalin e mais Mao Tse-tung na China. Então esses três líderes aí, eles causaram um terror, e eu te pergunto, aonde a Igreja de Jesus estava essa hora, né? Com meio a essas guerras todas. Então nós vemos que será mesmo que as guerras realmente elas nos mostram que nós estamos vivendo os tempos finais? Porque nós já tivemos muitas guerras. A Guerra da Coreia, de 1950 a 1953, onde houve a divisão ali, né? Coreia do Norte, Coreia do Sul. E inúmeras outras guerras que a gente vai presenciar na história. A fome. A humanidade já enfrentou muitas crises de fome. Será que a fome também seria um dos sinais do final dos tempos? Terremotos. Sempre ouvimos falar de terremotos. Será que terremotos também é um dos sinais do final dos tempos? É uma pergunta. E as pestes? A história está repleta de exemplos de pestes. Será que as pestes, né, as doenças, as epidemias, será que é também um sinal do final dos tempos? Será? A gente pegar aí, por exemplo, a peste bubônica, a peste negra, né? Vários outros tipos de doenças que ocorreram na história. O vírus Ebola, o vírus da AIDS, que ainda continua matando ainda, né? Então você vai ver que várias pestes surgiram. Essa agora, né, que é o Covid-19, mais conhecido como SARS-CoV-2, né? E vários outros vírus que estão surgindo por aí, um monte de gente doente aí, hospitais aí, cheio de gente em hospitais aí lotados, a gente precisa se cuidar, né? E interessante quando a gente fala de pestes, é porque eu tô sem aqui, deixa eu ver se eu tô com um... Interessante, a gente está falando de pestes. Isso aqui é um dipirona, tá? Tá vendo isso aqui, ó? Tá vendo na câmera? Dipirona sódico de 500, tá? As doenças hoje, os vírus hoje que estão sendo transmitidos por aí, eu não preciso nem falar porque já tem muito canal, muita gente falando disso. Você sabe muito bem que até há uns anos atrás, um remédiozinho desse ajudava muito, tá? Hoje, os vírus hoje estão tão fortes, mas eles estão tão fortes mesmo,
que uma gripe, um resfriado, ele está matando, está tirando vidas. E a gente precisa se atentar muito nessa questão da saúde, precisa ficar esperto com isso aí, vamos falar da expressão, tá? Precisa ficar atento com isso, porque hoje qualquer vírus aí está sendo espalhado, hoje a questão de cumprimento, até dentro das igrejas evangélicas, né, até surgiram, a gente parar um pouco com um copo descartável, se você puder, leva a sua garrafa, leva a sua garrafinha de água, entendeu? Porque nós estamos vivendo um tempo difícil aí. Você sabe o que aconteceu aí do ano de 2019 até, vamos colocar aí, até 2023. Quantidade de pessoas que morreram. Teve famílias inteiras que foram dizimadas, gente. Agora foi brincadeira. Eu vi um vídeo de um pastor na Itália. Na Itália. Ele entrou dentro da igreja. Quando ele entrou-se dentro do templo, estava a foto dos irmãos. O pastor entrou, não tinha ninguém no templo, ninguém. Era várias fotografias dos irmãos assim, ó. Fotografia dos irmãos em cada banco da igreja. Me parece que pode ser que todas as fotografias que estavam ali eram de pessoas que haviam falecido nessa questão do Covid aí, tá? Então, será que as pestes, ela é algo que nos indica que verdadeiramente estamos no fim dos tempos? É algo a se pensar. Violência, falta de amor ao próximo, decadência moral. Desde que o mundo é mundo, a história se repete. Será que a violência é um sinal do final dos tempos? Gente, como que a violência tem aumentado, tá? É muito, mas não é pouco, não. E detalhe, a violência, ela acontece, assim, pelo menos na cidade aqui onde eu moro, existe violência? Existe, mas não com tanta gravidade igual a gente tem visto por aí. A gente sabe que o estado do Rio de Janeiro é um estado muito violento, onde existe principados e potestades que atuam no nosso estado, e muitas coisas assim, que até assusta a gente, né? Muitos assassinatos ocorrem dentro do nosso país. Existem países aí, gente, por exemplo, El Salvador era um país onde acontecia muito assassinato, mas assassinato demais. Aí parece que agora entrou um governo lá e andou equilibrando a situação. Mas a gente sabe que por trás de violência existe as entidades malignas, né, que trabalham em prol disso, né? Mas, gente, é um caso a se pensar, porque a gente vê que hoje violência está em várias partes do mundo. Falta de amor ao próximo. E aí? O que você me diz? Tá? Decadência moral. Gente, ó, isso aqui é de assustar, tá? A decadência moral é de assustar. O comportamento humano hoje praticamente mudou. E eu não vou nem entrar muito em detalhes, tá? Essas coisas eu deixo para falar assim mais na igreja lá mesmo. Mas olha, gente, isso aqui, ó, mudou. Acabou, tá? Não tem idade, tá? Não tem idade. É criança, é jovem, é adolescente, pessoas adultas, pessoas até com a idade mais avançada, tá? Decadência moral. Acabou, tá? Não existe mais respeito, as pessoas andando de qualquer forma, de qualquer jeito, é complicado. Você quer saber alguma coisa sobre decadência moral? Vá lá em Romanos capítulo 1, a partir do verso 18 ao 32, você vai ver assuntos relacionados à decadência moral. É de assustar. Então, desde que o mundo é mundo,
a história ela vem o quê? Se repetindo. Ao contrário do que muita gente pensa, a Bíblia é bem específica quando fala sobre o fim dos tempos. As profecias bíblicas falam em detalhes sobre certos eventos e personagens-chave que se manifestarão quando realmente chegar o fim dos tempos. Então, tá entendendo? São as profecias bíblicas que falam, não são os sistemas geopolíticos, não são os jornalistas, as notícias, não. É a profecia bíblica que fala em detalhes sobre certos eventos que estão para acontecer. É ela que dita as ordens. Sim, 7 personagens, eventos ou condições especiais que têm que existir na Terra antes que Jesus Cristo volte. Sobre a volta de Jesus Cristo, eu gostaria de falar algo aqui, assim, bem claro. Sei que não está dando para vocês me verem muito, porque, né, eu coloquei uma lâmpada ali embaixo, porque se eu ligar essa lâmpada aqui, isso aqui vai clarear, tá? Vai ficar claro e vai dar para você poder enxergar tanto. Tá? Tem até uns programas muito bons aí de reuniões, de conferência, que é o Zoom, o Google Meet, mas eu não sei usar aquele programa lá, tá? Que tem um problema lá da questão de compartilhar a tela, que eu gostaria muito de fazer aquilo, mas eu não estou conseguindo. Aí, além da tela ficar aberta, tem que abrir a tela do PDF, tem que colocar a tela do PDF pequenininho lá, ficar passando de cima para baixo para explicar para vocês. Eu vejo que dá mais trabalho. Então, eu prefiro fazer dessa forma. Então, falando a respeito da volta de Jesus, nós temos um problema muito sério. Eu vejo as pessoas usar alguns argumentos da seguinte maneira. Não importa, tá? O que importa é a gente estar preparado, é que Jesus vai voltar, isso é o que mais importa. Bom, importa sim. Não importa, vamos dizer assim, as pessoas parecem que elas falam assim, não importa isso ou aquilo, não importa que Jesus vai voltar, não, importa sim. A forma como ele vai voltar importa sim, senhor. Tá? Porque se você pegar Mateus 24 todinho, a forma como Jesus virá ali, daquele jeito, não vai ser bom, não. Não vai ser coisa boa, não. Tá? Porque a volta de Jesus em Mateus 24, do jeitinho que está escrito lá, aquilo lá é dia de lamento mesmo. E ali Jesus ele não vem como Salvador. É isso que muita gente não entende. A volta de Jesus em Mateus 24 está lá em Apocalipse 19, Zacarias 13 e Isaías 63. A forma como Jesus vem no final de Mateus 24 é assustador. Tá? Eu acho que você não almeja a volta de Jesus do jeito que ele vai vir lá no final, não. Ah, mas tem outra volta? Tem, o arrebatamento da igreja. Ah, mas como que ele vem no arrebatamento da igreja? Ele vem sozinho. Ele desce da cidade celestial, atravessa o firmamento, passa o campo eletromagnético formado de água, chega até a terra e fica entre as nuvens aguardando a igreja. Então vamos lá. As 7 peças do quebra-cabeças dos tempos finais. Então vamos lá. A primeira peça que nós temos para o quebra-cabeça dos tempos finais é Israel, gente. Israel, tá? Mas por que Israel? Porque Israel, na verdade, essa palavra Israel, ela foi Israel é o antigo nome de Jacó. Não sei se vocês se lembram, mas houve ali uma batalha de Jacó com um anjo no Val de Jaboque
Parece que quando Jacó estava voltando da casa do seu tio Labão, e ali Jacó ele encontra ali com um anjo, e ele fica ali lutando ali com aquele anjo, tá? E aí quando chega na alva do dia, quando está amanhecendo, o anjo pede a Jacó para largar ele, né? E naquela luta ali, Jacó começa a perguntar o nome do anjo, o anjo não responde o nome dele. Aí o anjo pergunta o nome dele, fala, meu nome é Jacó, fala, a partir de hoje seu nome será chamado Israel, porque lutaste com os príncipes, parece que com Deus e prevalecestes, né? Então, Israel é o antigo nome, Israel é o nome que Deus agora deu que a Jacó. Então, todas as vezes que você lembrar o nome Israel, é Jacó, tá? É o que aconteceu lá no início. E nós sabemos que Israel, gente, é o povo da antiga aliança. Esse povo, Deus ele tem um pacto, Deus ele tem uma aliança com esse povo, que ele prometeu aos seus ancestrais, que era Abraão, Isaac e Jacó. Então a chave para toda a profecia bíblica é Israel. Os 20 séculos da era cristã testemunharam o surgimento de muitos movimentos afirmando que o fim do mundo estava próximo. Alguns até ousaram marcar data exata, criando expectativas e frustrações. Nós estamos presenciando isso aqui, ó, tá? Nós temos que tomar um cuidado muito grande com isso quando a gente está estudando escatologia, onde a gente tem visto um número muito grande de pessoas marcando data e criando expectativas e levando pessoas a frustrações. Aí a pessoa cria uma data, não acontece naquela data, aí a pessoa some da internet, dá um sumiço, aí depois a pessoa volta de novo, aí ela tenta tapar o sol com a peneira, né? Começa a criar uma desculpa ali, um argumento, para tentar se justificar. E cria uma nova data, e assim vai. O que levava certos líderes ou movimentos a criar tais expectativas? Alguns eventos políticos ou cósmicos que pareciam possuir uma relação com as profecias bíblicas. O que essas pessoas ignoravam, e muitos continuam ignorando, é que não são apenas 1, 2 ou 7 indícios que evidenciam a chegada do fim dos dias, mas o pacote completo de todos os sinais ocorrendo ao mesmo tempo. Por exemplo, quando aconteceu o grande terremoto em Lisboa, capital de Portugal, no ano de 1755, o impacto na vida das pessoas foi tão grande, mas tão grande, que quase todos ficaram convictos que o retorno de Cristo estava às portas. Tá? Mas quase todos ignoraram que Cristo só poderia retornar quando as profecias estivessem se cumprindo no seu pacote completo. Por mais que alguém forçasse ou espiritualizasse certas passagens bíblicas, muitas coisas não faziam o menor sentido. Gente, se não tiver de acordo com a Escritura, pode estar caindo terremoto que for, se não tiver ali de acordo mesmo com a palavra, com a Escritura, se não for o tempo para acontecer, não vai acontecer. As profecias bíblicas falam com clareza sobre uma época da humanidade conhecida como fim dos dias, uma série de acontecimentos que terá que ocorrer dentro desse período ao mesmo tempo. Podemos comparar isso a um grande quebra-cabeça constituído por 7 desenhos especiais. Cada desenho é formado por várias peças que precisam se encaixar de forma perfeita, a fim de que o desenho seja completamente visualizado.
Então nós temos Israel é a peça-chave dos tempos finais. Isaías 11, 12. E há de ser que naquele dia o Senhor tornará a pôr a sua mão para adquirir outra vez o remanescente do seu povo, que for deixado da Assíria, do Egito e de Patros, da Etiópia, de Elã, Sinar, Ramate e das ilhas do mar. E levantará um estandarte entre as nações e ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá, congregará desde os quatro confins da terra. Glória a Deus, né? Então, as profecias mostram claramente que quando Jesus retornar, Israel estará em sua terra, estará em sua terra. Em síntese, todos os profetas, de Moisés a Malaquias, falam que o povo de Israel será expulso de sua terra e para ela voltará antes do retorno do Messias. Veja, por exemplo, os capítulos 36 e 37 do profeta Ezequiel. Detalhando o significado dessa peça. A peça principal do quebra-cabeças profético é Israel. Qualquer profecia ou sinal dos tempos tem que estar de alguma forma conectado a Israel. Isso significa, por exemplo, que qualquer guerra que tenha ocorrido nos séculos passados durante o tempo da dispersão de Israel, no ano 70 depois de Cristo, não tem significado nas profecias. Porém, todos os grandes conflitos no mundo, desde 1948, o ano da independência de Israel, estão relacionados com Israel ou ao Oriente Médio. Isso nunca aconteceu antes. Desde o ano 70 da era cristã, quando Jerusalém foi destruída pelos romanos, nunca mais os judeus conseguiram se restabelecer em sua pátria, até 1948. Isso significa que centenas de gerações de cristãos morreram sem testemunhar o sinal mais importante da segunda vinda de Cristo. E o excitante é que, pela primeira vez na história, desde o ano 70 da era cristã, as gerações dos nossos pais viu o renascimento político de Israel. O tempo da igreja na terra terminará quando recomeçar o tempo de Israel. Esse assunto aqui eu vou deixar para a próxima aula, tá? Próxima aula nós vamos falar sobre isso aqui, o tempo da igreja e o tempo de Israel, tá? Vou mostrar para vocês que esses dois povos são povos distintos. Um não tem nada a ver com o outro, são propósitos totalmente diferentes, são alianças totalmente diferentes, tá? E nós vamos mostrar para vocês que o tempo da igreja na terra está se findando, ok? Então um abraço a todos vocês, pastor Wagner de Lima, canal O Tempo Está Próximo. Deus abençoe.